Bem, como diria o filósofo Nietzsche, sem a música a vida seria um erro. E sem algumas figuras emblemáticas consideradas verdadeiras lendas da música, ela também não teria tanta relevância assim. Seja no rock, no jazz, na música clássica, a gente teve pessoas no decorrer da história que deixaram a sua marca e imprimiram coisas que são levadas até hoje. E os seus nomes, as suas histórias acabaram virando filmes e muitos filmes também memoráveis. Então, se prepare que hoje eu vou falar sobre 6 filmes das lendas musicais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e no vídeo de hoje a gente vai falar de filmes, músicas e de pessoas que fizeram história na música e que as suas histórias renderam excelentes filmes que foram premiados e que marcaram muito. E aproveitando esse assunto, esse tema, eu recebi mais uma caixa, mais um presente da Club Box. Tá aqui a caixa que tem essa temática musical que tá muito bacana e eu vou mostrar para vocês alguns dos itens que vieram nessa caixa. Bem, eu vou abrir então aqui a caixa para mostrar para vocês algumas das coisas que vieram. Aqui a gente tem um manualzinho, né, a 13ª caixa da Club Box. A temática dessa 13ª é Hoje é Dia de Rock Bebê, então é uma temática relacionada ao rock and roll. Você que gosta, assim como eu, que sou apaixonado pelo rock and roll, tá um prato cheio aí. Bem, então vamos lá. Primeiro item, vamos lá abrir a caixa. O livro dos mortos do rock, né? Tem várias coisas interessantes, tem coisas sobre Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Elvis Presley, John Lennon, Kurt Cobain, Jerry Garcia, revelações sobre a vida e a morte de 7 lendas do rock and roll, né? Tem até muito a ver com o nosso tema de hoje, gostei pra caramba. Veio também um filme, o Across the Universe, que é um filmaço, é um musical que conta através das letras dos Beatles uma história muito bacana, muito bonito o filme, vale a pena. Veio também de praxe uma camiseta, ainda não vi a arte da camiseta, vamos ver aqui agora, vamos lá. Ah, moleque, ó, Jack Black, Escola do Rock, muito bacana a arte. Legal, gostei, branca, uma cor que eu uso bastante de camiseta. Ó, esse aqui eu gostei pra caramba, que é um porta-celular em formato de toca-fita, né, daqueles bem antigos, não sei se dá pra ver, muito bacana mesmo, né, todo estilosinho e tal. E por último, mas não menos importante, um CD do Caio Castelo, Silêncio em Movimento. Eu ouvi um CD desse cara na última caixa que a Club Box me mandou, gostei bastante, vou ver se eu gosto desse daqui também. Então é isso, galera, tá aí mais uma caixinha da Club Box, muito obrigado pessoal da Club Box. Se você quiser conhecer mais sobre essa galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai lá, que tá muito legal. Cada mês eles têm uma variedade diferente de temáticas e com novas surpresas a cada caixa, então vale a pena conferir. E o primeiro filme da nossa lista sobre lendas da música é o filme John e June, de 2005, dirigido por James Mangold, e que tem como protagonistas Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, e que conta a história de ninguém mais e ninguém menos do que Johnny Cash, a lenda da música country americana, que conseguiu transcender o estilo musical predominante nos Estados Unidos para o mundo todo. O cara fez vários sucessos e o filme é sobre a trajetória dele, desde quando ele era criancinha, vivendo com um pai abusivo, um pai maluco, e os primeiros passos dele na carreira musical. Ele cai na estrada, ele se casa lá, e ele encontra no meio do caminho, no meio dos shows, a June Carter, que era também uma cantora, e ele se apaixona e ela se torna o amor da vida dele. É claro que a história não é tão fofinha assim, a gente vê vários altos e baixos. O estilo de vida dos dois eram meio diferentes, digamos assim, e eles se viam em bastante conflitos, né, para continuar as suas carreiras e a sua relação amorosa, que não acontece de forma tão branda assim. É um filme muito bacana, com uma história muito interessante e que vale a pena você conferir. E o segundo da nossa lista não podia estar de fora dela, é um dos meus preferidos dessa lista. Eu tô falando de Ray, de 2004, filme sobre a história do lendário
gênio do blues, o Ray Charles, né, que foi um cara que revolucionou muito esse gênero nos rádios e pelo mundo afora também. E cara, esse filme aqui ele é brilhante não só pela história diferenciada, conturbada do Ray Charles, né? Afinal, ele teve uma infância difícil, ele perdeu a visão enquanto ele era criança e o sonho dele era ser pianista. O fato, né, dele ter se tornado cego não fez com que ele desistisse. O cara era um pianista de mão cheia, né? E a carreira dele, até ele conseguir o estrelato, não foi fácil por conta das limitações e porque ele tinha um gênio muito forte, né? Ele se envolveu com droga, com mulheres e traiu as esposas, enfim, todas aquelas coisas que geralmente essas estrelas acabam fazendo merda mesmo. Bem, sem sombra de dúvidas, o ponto alto desse filme é a interpretação magistral, monumental e todos os tais que a gente pode ver à cabeça do Jamie Foxx, que simplesmente encarnou o Ray Charles nesse filme. Ele faz os trejeitos, ele faz a movimentação, a voz, né, o comportamento, é tudo muito parecido, né? O estudo da figura, ele deve ter estudado muito o Ray Charles para ter chegado nesse nível e que, sem sombra de dúvidas, a interpretação desse cara foi a coisa que abrilhantou o filme, que é uma história muito bacana de se assistir. Vamos falar de música clássica agora, porque o terceiro da nossa lista é o filme Amadeus, um clássico de 1984, que conta a história de ninguém mais, ninguém menos do que Wolfgang Amadeus Mozart. Sim, o Mozart. É um compositor, dono aí de sinfonias da música clássica, algumas das mais conhecidas da história da música. Era um gênio da música que chegou a conquistar imperadores austríacos, né, e tocou para enormes multidões e que se tornou uma verdadeira lenda, principalmente depois da sua morte, e acabou inspirando vários outros compositores da música clássica. O filme conta com ótimas interpretações, um figurino maravilhoso, uma fotografia muito bem realizada, e esse filme tem quase 3 horas de duração. Então, se você tiver curiosidade de assistir, você tem que gostar um pouco aí desse tipo de história e principalmente de música clássica, mas eu garanto para vocês que vale a pena caso você seja o público-alvo. E agora vamos pro rock, porque o quarto da nossa lista é o filme The Doors, de 1991, dirigido por Oliver Stone, e que conta a história da lendária banda que surgiu na década de 60, o The Doors, que era e até hoje é uma banda muito respeitada e principalmente acompanhando a trajetória do seu lendário vocalista, o Jim Morrison. Desde quando ele era um estudante de cinema na Califórnia e sonhava em fazer filmes, até a formação da banda enquanto ele ainda estava estudando cinema e a ascensão desses caras que se tornaram verdadeiros ícones do rock, principalmente o Jim Morrison, que era considerado um músico, um poeta, o melhor frontman daquela época nos Estados Unidos. As mulheres desejavam, os homens se espelhavam muito naquele cara. Outras bandas foram muito influenciadas pelo The Doors, outros frontmen se inspiraram muito, né, no Jim Morrison, mas era um cara que acabou deixando a carreira subir a cabeça, né? Ele não controlava o uso de drogas, de bebidas, né? As mulheres na vida e toda aquela loucura, e o cara acabou morrendo precocemente aos 27 anos de idade, em 1971, se eu não me engano, e acabou interrompendo a carreira da banda muito cedo, que ainda poderia ter feito vários outros sucessos. A banda acabou deixando vários hits memoráveis no hall do rock and roll e uma história interessantíssima a ser contada. Inclusive, a gente tem que lembrar da incrível semelhança entre o Val Kilmer e o Jim Morrison, né? O Val Kilmer interpretou o Jim Morrison e, cara, eles eram muito iguais, né? O Val Kilmer tinha aquele cabelão do Jim Morrison, o rosto muito parecido, a boca, os trejeitos, e sem sombra de dúvidas foi algo que ajudou a brilhantar ainda mais a produção. E o penúltimo filme da nossa lista de hoje é o filme Não Estou Lá, de 2007. Olha o elenco desse filme. Cate Blanchett, Christian Bale, Richard Gere
Heath Ledger e muitos outros. E todos esses interpretam um único cara, a lenda, Bob Dylan, o cara que já passou por vários gêneros musicais no decorrer da carreira. Folk, rock, blues e até gospel. Então a história do Bob Dylan e a interpretação dessa pessoa é justamente porque desde quando ele era um jovem, lá no final da década de 50, ele sofreu várias mutações, tanto pessoais quanto profissionais, né? Eu acho que toda pessoa acaba sofrendo, mas esse cara, ele mudou muito desde o início. Então cada ator e atriz, porque a Cate Blanchett também interpreta o Bob Dylan, interpreta ele em uma fase diferente da vida, e é muito interessante a gente ver a diferença entre as atuações, mas a similaridade em alguns trejeitos, em alguma forma de falar, forma de olhar, etc. É um filme que vale a pena pela história bacana do Bob Dylan e pela aula de interpretação que todos os atores dão aqui. E é engraçado lembrar que nessa lista de lendas da música, o Bob Dylan é o único que ainda está vivo. Então a gente está vendo que os bons, claro, alguns envelhecem, estão indo embora mesmo, mas os bons estão indo todo mundo embora. E o último da nossa lista de hoje é um documentário, M, de 2015, que conta a história da já lendária Amy Winehouse, que teve uma carreira aí relâmpago, né, e que deixou muita gente aí viúvo, porque a mulher lançou 2 álbuns e todo mundo esperava muito, porque era uma das cantoras mais promissoras aí do mundo. A Amy Winehouse era uma cantora britânica e a gente vê nesse documentário, né, com imagens desde quando ela era adolescente e demonstrava para a família ali as habilidades vocais dela até os primeiros passos, né, ela cantando ali pela Inglaterra, encantando uma galera. E a carreira dela começou a alavancar quando ela tinha ali os seus 20 e poucos anos de idade. E é bem interessante porque nesse documentário a gente vê, né, o pai dela estava ali por trás, ela fazia meio que o papel de empresário, mas o cara estava muito interessado no dinheiro, né, e privou ela de várias coisas e queria controlar muito ela. Ela teve um namorado completamente maluco, pela qual ela ficou louca por causa do cara, escreveu músicas por esse cara, e foi um cara que acabou influenciando ela a usar droga. E a Amy Winehouse no fim da vida estava usando crack, e aos 27 anos ela acabou falecendo por uma overdose. E foi interessante, né, a gente ver uma jovem surgindo do nada e trazendo de volta consigo nos dias atuais, digamos assim, gêneros que estavam meio apagados já, o jazz, o blues, o soul, e se mostrando uma verdadeira compositora de mão cheia, que colocava a alma nas suas composições. Hoje em dia a gente ainda tem algumas pessoas talentosas no mainstream da música, mas ainda existe uma escassez muito grande, né? E o buraco que a Amy Winehouse deixou vai ser muito difícil ser preenchido, e não resta nada além da saudade do pesar. Bem, então é isso, galera. Se vocês lembrarem de algum outro filme que conta a história de algumas outras lendas do meio musical, deixa aqui nos comentários. Também deixa a sua opinião do que você acha desses filmes aqui que eu citei. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação dos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!